Meus caros alunos, passamos para mais um bloco aqui do nosso curso de processo penal preparatório para sua aprovação na segunda fase da OAB, né? Este nosso curso aqui voltado para a parte prática e que está sendo ministrado em conjunto com o professor Isaac, sendo que eu ficando na parte do processo penal e ele ficando com a parte do direito penal, tá certo? Nos dois blocos iniciais, nós vimos o tema da ação penal, não é isso? E agora nós passaremos para o tema da competência. Teremos agora dois blocos relacionados ao tema de competência para nós podermos acabar esse primeiro grupo de 4 blocos, tá ok? Então vamos lá, já voltar nossa atenção para o slide. Veja só. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que competência é responsável por 13% das questões da OAB. Perdão, pessoal. Esqueça isso que eu coloquei aqui, não caiu em 2013, tá? Que eu aproveitei isso aqui do slide passado, do slide da prova objetiva. Não caiu 2013 competência na prova objetiva. Isso aqui foi um erro meu, tá bom? Então, na verdade, agora isso daqui tá ok, já tá alterado. Ela corresponde a 13% das questões da OAB. Tá bom? E nós vamos começar aqui falando da competência absoluta. E o primeiro caso de competência absoluta é a competência em razão da pessoa, tá? Em primeiro lugar, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, artigo 102 da nossa Constituição Federal. Veja só, eu não vou poder perder tempo aqui de ficar lendo o artigo 102 da Constituição para você, tá? Eu peço que você, se possível, leia aí na sua casa, porque pode ser que seja objeto dessa prova da OAB. Mas o meu objetivo aqui é te dar uma noção, para que você não fique simplesmente decorando o artigo 102, uma noção de quais são as autoridades que são julgadas originalmente em matéria criminal pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, pessoal, o Supremo Tribunal Federal é o mais alto tribunal do país. É aquele que decide por último. E por isso, ela tem competência originária para julgar as pessoas do primeiro escalão dos diversos poderes. Então, por exemplo, ele tem competência originária para julgar os próprios ministros do STF, por exemplo. Também é quem julga o presidente da República, claro, né? Também é quem julga os deputados e os senadores da República. Os deputados estaduais não, só os federais, tá certo? Tá bom? Por quê? Porque é a mais alta corte de justiça do país, tá? Observações interessantes em relação à competência originária do Supremo estão nesses dois itens finais aqui. Em primeiro lugar, o advogado-geral da União não está na Constituição como sujeito cuja competência originária em matéria penal para julgamento seria do Supremo. Bem assim, o chefe da Casa Civil, o chefe da Controladoria Geral da União. Tá? Mas essa lei 2003, a lei 10.683, deu a essas autoridades o status de ministro. E ministro de Estado, sim, é julgado originalmente pelo Supremo em matéria criminal. Tá? O que acontece? A rigor, o chefe da Casa Civil é ministro mesmo. Então isso aí não teria nenhum problema. Tá? Já o advogado-geral da União e o chefe da CGU, a rigor, não são ministros. Mas não foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei, de maneira que, se cair na sua prova, pelo menos por enquanto, você vai marcar não, que não é objetivo, você vai considerar como advogado-geral da União e o chefe da Controladoria Geral da União, você vai marcar também como competência originária do Supremo Tribunal Federal, tá? Você vai considerar como competência originária do STF, tá? Não fosse o bastante, o legislador em 2004 veio trazer mais casos de competência originária do STF. O que ele fez? Ele disse que o presidente do Banco Central também seria julgado originalmente pelo STF, tá? E essas ADIs aqui, ó, ADIs aqui, 3289 e 3290, não rechaçaram essa possibilidade. E também disse que vários cargos de secretarias teria os seus secretários
com competência originária no STF. Todavia, nesse caso das secretarias aqui, o raciocínio é diferente. Porque no inquérito de 2044, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a possibilidade de o secretário especial de pesca ser julgado originalmente por ele, STF. Tá ok? Então, a rigor, nós temos os cargos da Constituição, temos o AGU, o chefe da Casa Civil, o chefe da CGU, AGU, chefe da Casa Civil, chefe da CGU e presidente do Banco Central, como autoridades que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Temos aqui já a primeira questãozinha relacionada a esse tema, que não vai ser exatamente a resposta, mas é relacionada ao tema da competência originária do Supremo, querendo lhe induzir a erro. Questão do quarto exame, questão número 3. Vamos ler com atenção. Na cidade de Arsenal, no estado Z, residiam os deputados federais. Deputado federal, competência do Supremo, prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Tá? Deputados federais Armênio e Justino. Ambos objetivavam matar Frederico, rico empresário que possuía valiosas informações contra eles. Frederico, deixa eu apagar aqui porque não interessa tanto, aqui só para saber quem é a vítima. Frederico morava na cidade de Tirol. Então veja só, os deputados moravam em Arsenal. A vítima em Tirol, em outro estado. Mas os familiares de Frederico moravam também em Arsenal. Sabendo que Frederico estava visitando a família, os deputados federais decidiram colocar em prática o plano de matá-lo. Para tanto, seguiram Frederico quando este saía da casa de seus parentes. Então eles estão pessoal, em Arsenal, certo? E utilizando-se do veículo em que estavam, bloquearam a passagem de Frederico, de modo que a caminhonete deste não mais conseguiu transitar. Ato contínuo, os deputados desceram do automóvel. Armênio imobilizou Frederico e Justino deferiu tiros contra ele. Os algozes deixaram rapidamente o local, razão pela qual não puderam perceber que Frederico ainda estava vivo. Ou seja, vê aqui qual é o crime: tentativa de homicídio. De homicídio doloso, com a intenção de matar. A vítima conseguiu salvar-se após socorro prestado por um passante, uma pessoa que passava no local. Tudo foi noticiado à polícia, que instaurou o inquérito. No curso do inquérito, os mandatos de Armênio e Justino chegaram ao fim. Aqui é um dos grandes X da questão, pessoal. E eles não conseguiram se reeleger. Ou seja, eles deixaram de ser deputados. O Ministério Público, por sua vez, munido dos elementos, ofereceu denúncia contra ambos por tentativa de homicídio ao Tribunal do Júri, primeiro ponto, da Justiça Federal, com jurisdição na comarca onde se deram os fatos, ou seja, Arsenal. Já que à época os deputados os agentes eram deputados federais. Vamos lá. O Ministério Público denunciou certo ou errado? Em primeiro lugar, você pode imaginar que a competência seria originária do Supremo, tá? A questão é que ela induzia erro, porque os réus eram deputados federais. Mas veja, não é porque, no momento da denúncia, eles não tinham conseguido se reeleger. Ou seja, eles eram pessoas comuns, sem prerrogativa de foro, tá? Eles cometeram uma tentativa de homicídio doloso. Portanto, competência do júri, porque é crime doloso contra a vida. Então aqui está certo, Tribunal do Júri, tá? O local, Arsenal, perfeito, porque é o local onde se consumou a infração, onde se daria o último ato de execução. Porque já que foi aqui um caso de tentativa, também foi em Arsenal. Nada aconteceu em Tirol, pessoal. Tá? Tudo foi em Arsenal. Tá? E qual foi o erro da denúncia? Que ele colocou no Tribunal do Júri da Justiça Federal. Pessoal, existe Tribunal do Júri na Justiça Federal também, tá certo? Mas só que esse crime aqui não é crime federal.
Então a competência do Tribunal da Júri da Justiça é estadual. Facilzinho a questão, tá bom? Ela quer induzir a erro, mas não é uma questão difícil, tá ok? Passamos à competência originária do STJ, né? A segunda mais alta Corte de Justiça do país. Temos lá o artigo 105 da Constituição Federal, que fala da competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, né, eu vou pedir para você ler na sua casa o artigo 105 da Constituição Federal, porque nós não podemos perder tempo aqui com a leitura desse dispositivo constitucional, ok? Mas o interessante é você entender o raciocínio. As autoridades que estão no escalão logo abaixo do mais alto, via de regra, estão sujeitas à competência originária do STJ. Então veja só, pessoal. Vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. STF, STJ, TJ, TRF, vou botar aqui TRE, vou botar aqui também TST, TSE, tá? E finalmente primeiro grau, veja só. Via de regra o raciocínio é o seguinte. Esse órgão julga a si próprio e a esse. Esse órgão julga esse julga esse. No caso de autoridades que têm prerrogativa de foro. Tá certo? Em regra, tá? Mas vamos lá. O STJ julga também os governadores. Tá? O presidente da República é Supremo Tribunal Federal. Os governadores, que estão no escalão abaixo, é Superior Tribunal de Justiça. Aplicando esse nosso raciocínio aqui, o STJ julga os membros dos tribunais inferiores. E como há equiparação entre Judiciário e Ministério Público, o STJ também julga quem? Os membros do Ministério Público que atuam aqui junto a esses tribunais. Certo? Mas, pessoal, aí vem a primeira exceção. Se for o Ministério Público da União, ou seja, o Ministério Público da União que atua junto aos tribunais é julgado originalmente pelo STJ. Mas se for o Ministério Público do Estado, ou seja, um procurador de justiça que atua junto ao Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo não é do STJ. Deveria ser, seguindo o raciocínio, mas não é. A competência é do próprio Tribunal de Justiça. Tá ok? Que ele atua. Tá bom? E vamos lá. Aqui nós temos uma tabelinha para você entender alguns casos mais importantes, tá certo? Seguindo aquela linha de raciocínio da sequência de primeiro grau, tribunais, tribunal STJ e STF. Veja só. Primeira coluna, competência originária do TRF. Segunda coluna, do Tribunal de Justiça. E terceira coluna, do Tribunal Regional Eleitoral, que só julga casos de crimes eleitorais ou conexos com crime eleitoral, tá certo? Então veja só. O Ministério Público da União, ou seja, o Procurador da República, na primeira instância, Procurador da República, ele é julgado originalmente pelo TRF, seguindo a linha de raciocínio da equiparação com os juízes federais. Se o juiz é federal, será julgado pelo Tribunal Regional Federal, tá? Eu falo aqui, lato sensu, porque em matéria criminal, até os juízes do trabalho, que também são federais, por exemplo, são julgados originalmente pelo Tribunal Regional Federal, porque a matéria é criminal. Segunda coluna, Tribunal de Justiça. Os juízes de direito. Juízes de direito são os juízes do Estado. Se são do Estado, são julgados originalmente pelo seu tribunal, o Tribunal de Justiça. E aí, seguindo a regra da equiparação, o Ministério Público, o promotor de justiça, que atua na primeira instância, também é julgado pelo Tribunal de Justiça. Certo? Mas se o crime for eleitoral, pessoal, tanto os juízes federais, quanto os juízes de direito, quanto os procuradores da República, quanto os promotores de justiça, são todos julgados pelo TRE, Tribunal Eleitoral. Tá? No caso do Ministério Público do Distrito Federal, como é um órgão da União, já que o Distrito Federal não é um Estado, é a capital federal, é o Distrito Federal, tá? E esse órgão aqui é um órgão federal, a competência originária em caso de crime praticado por ele é do TRF, o Tribunal Federal, tá? Salvo se o crime for eleitoral, caso em que a competência também será do Tribunal Eleitoral. A importante exceção, pessoal, procurador de justiça
não é julgado pelo STJ. Então ele vai ser julgado pelo TJ ou pelo TRE em caso de crime eleitoral. Pessoal, deputados estaduais, veja só, já muda um pouco o raciocínio. Juiz federal, se cometer um crime estadual, é julgado sempre pelo Tribunal Regional Federal e não pelo Tribunal de Justiça, ainda que o crime seja estadual. Certo? Deputado estadual é diferente. Se ele cometer um crime federal, a competência é do TRF. Se ele cometer um crime estadual, a competência é do TJ. E se o crime for eleitoral, aí segue o raciocínio, a competência é do TRE. Idêntico ao raciocínio dos deputados se aplica aos prefeitos. Tá? E por fim, nós temos os casos de prerrogativa de foro criados por constituições estaduais. Já se admitiu no Supremo Tribunal Federal essa criação de competência por Constituição Estadual para procuradores dos estados, secretários de estado e para defensores públicos, mas não se admitiu para delegados, tá bom? Então, só delegados, nos casos que nós já tivemos, não se admitiu a criação. O Supremo disse que não podia a Constituição Estadual criar competência originária para o julgamento de delegado. Tá ok? Vamos seguir. Ainda falando de competência absoluta. A competência absoluta pode ser em razão da pessoa e em razão da matéria, tá certo? Mas veja só, pessoal. Quanto à competência em razão da matéria, primeira observação importante. Essa em razão da matéria é de matéria constitucional. Tá? Se a matéria é distribuída por diversas várias diferentes de uma comarca, por força da lei de organização judiciária, que, por exemplo, cria lá uma vara específica para o julgamento dos crimes de drogas, outra para o julgamento dos crimes de trânsito. Isso aqui, pessoal, é lei de organização judiciária. Tá? Não é Constituição. Nesse caso aqui, a competência é relativa. Quando a gente fala competência em razão da matéria absoluta, é a competência constitucional. Tá bom? E temos aqui já o primeiro caso, que é o caso de competência da Justiça Federal. Competência essa que está no artigo 109 da nossa Carta Magna. Veja só, mais uma vez, eu não quero que você... eu não vou poder ficar aqui lendo o artigo 109 da nossa Constituição, tá certo? Eu peço mais uma vez que você dê uma lida na sua casa, né? Não precisa decorar, basta você ter uma ideia, porque principalmente nós estamos aqui, pessoal, na prova prática, na prova que você vai estar com a legislação na sua mão, tá? Então, assim, é preciso você ter uma noção para não passar batido, tá certo? Não pode passar batido. Mas, tendo essa noção, quando você ficar com uma dúvida, você vai lá e confere, tá? Não quero que você decore, tá certo? Mas, no slide aqui, eu vou falar para vocês alguns crimes específicos que são de competência da Justiça Federal, já por destrinchamento do que está lá na nossa Constituição Federal, tá bom? Vamos a ele aqui agora. Ó, falsidade de documento federal, Justiça Federal. Moeda falsa, pessoal. Porque o artigo 21, inciso 7º da Constituição, diz que é competência da União emitir moeda. Então, o crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal. Temos muitos casos de moeda falsa, tá? Ainda há pouco tempo agora eu estava no plantão e peguei aqui uma prisão em flagrante em função da prática do crime de moeda falsa. Alguém querendo comprar alguns produtos com moeda de R$100, nota de R$100 falsificada, tá? Isso acontece muito na prática e pode cair na sua prova. Crimes relacionados a serviço clandestino de telecomunicação. É incrível, mas também tem muito, tá? Competência originária da União, da Justiça Federal, porque a competência em relação ao serviço de telecomunicação é competência da União, tá? Crimes contra o colarinho branco, competência da União, da Justiça Federal. Lavagem de bens e valores, idem. Desvio de verba sujeito à prestação de contas perante o TCU, também, tá? Uma questão simulada. Desvio de recursos do Fundeb, Fundo da Educação. O STF diz também que é competência da Justiça Federal. Crimes contra a ordem tributária federal, pessoal, cuidado. Crime de sonegação fiscal de tributo estadual ou municipal não é competência originária da Justiça Federal. A competência só é da Justiça Federal se o tributo for federal, tá?
Crimes contra a ordem previdenciária, Justiça Federal. Contrabando e caminho, idem. Sistema financeiro também. Organismo geneticamente modificado, inclusive já tem um ADIM, que já disse isso, competência originária, competência da Justiça Federal. Fotografia pornográfica de criança e adolescente na internet, também. Fauna em área de proteção ambiental, idem. Pessoal, tráfico internacional de drogas, mulheres ou crianças. Por que internacional? Porque são crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por força de tratado e que passam da fronteira nacional. Se for interno, pessoal, não é competência da Justiça Federal, é competência da Justiça Estadual, ok? E vamos lá aqui para mais uma peça cobrada no exame da OAB, peça de 2010.2, que é uma peça que nós já iniciamos a ver quando falamos da ação penal, né? Mas aqui eu estou focando num ponto que é importante para a competência, tá certo? Vamos dar uma lidinha aqui para a gente ver. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, estamos falando de competência, está falando de local, vamos logo fazer essa observação. Recebe notícia crime identificada, imputando a Maria Campos a prática de crime, eis que ela mandaria crianças brasileiras para o estrangeiro. Então, mandar a criança brasileira para o estrangeiro, um crime. Com documentos falsos, outro crime. Então, veja só. Mandar a criança brasileira para o estrangeiro, pessoal. Já falei que é Justiça Federal. Documento falso depende de qual é esse documento. Vamos lá. Foram identificadas pessoas que contratavam o serviço de Maria Campos para providenciar expedição de passaporte para viabilizar viagem das crianças para o exterior. Então, veja só. Expedição de passaporte, pessoal. Passaporte é um documento emitido pela Polícia Federal. Ou seja, é um documento federal. Portanto, a falsificação também leva a competência para a Justiça Federal. Tá? Foi gravada a conversa telefônica de Maria com um funcionário do setor de passaporte da PF, Antônio Lopes. E nessa conversa, Maria consultava Antônio sobre os passaportes que ela havia solicitado, se já estavam prontos e se poderiam ser enviados a ela. Relatado o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia nos seguintes termos. Parará. O juiz da 15ª Vara Criminal de Porto Alegre recebeu a denúncia. Veja só, pessoal. Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, tá? E a ação penal é oferecida, que depois foi até recebida e instaurada na vara criminal, que pressupõe aqui a Justiça Estadual. Então, a primeira preliminar dessa peça, que até antecede as demais, é a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, porque a competência para julgar esse caso é competência da Justiça Federal, uma vez que são os crimes de mandar criança para o estrangeiro e falsificar documentos federais, ambos de competência da Justiça Federal. Tá bom? Mais uma questão relacionada à competência. Agora não é uma peça prática, é uma questão que caiu em 2010.3. Vamos lá. Caio se apropriou das contribuições previdenciárias. Fala lá que contribuição previdenciária é crime. Apropriação indébita previdenciária é crime de competência da Justiça Federal. Ele utilizou o dinheiro para financiar um automóvel de luxo, a partir de comunicação feita por Adolfo, empregado da empresa. Tal fato chegou ao conhecimento da Polícia Federal. Dando ensejo à instauração de inquérito para apurar o crime previsto no artigo 168-A, apropriação indébita previdenciária. No aludido procedimento, a autoridade policial apurou que Caio também havia praticado sonegação fiscal. Lá o crime contra a ordem tributária. Uma vez que deixaram de recolher, olha pessoal, cuidado, ICMS. ICMS é estadual. Certo? Mas, como havia conexão, a competência, por enquanto, da Justiça Federal. Perfeito, mas vamos lá. Então aqui, né? Ao final do inquérito policial, os fatos foram comprovados.
também pela confissão de Caio em sede policial. Nessa ocasião, ele afirmou estar arrependido e apresentou comprovante de pagamento. Já sou, pessoal. Ligando ao tema da ação penal, né? Uma análise sistemática, tá? Apresentou comprovante de pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, mas só delas, exclusivamente. Pagamento que foi realizado após a instauração da investigação. E ele não pagou o ICMS. Tá? O delegado encaminhou os autos para o MP, que, mesmo após esse pagamento parcial, denunciou Caio pelos crimes de apropriação indébita previdenciária e também pelo crime de sonegação fiscal, tendo a inicial acusatória sendo recebida pelo juiz da vara federal. Veja só, pessoal. Primeiro a gente tem que se utilizar do que já aprendemos com a ação penal, tá? O pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia implica na extinção da punibilidade do crime do artigo 168-A. Tá certo? Então, a denúncia não poderia ser recebida, não poderia sequer ser oferecida em relação a esse crime. Sobrou qual? Sobrou o crime do artigo 1º da Lei 8137 de 90, ou seja, a sonegação fiscal de ICMS. Ora, pessoal, ICMS é tributo estadual, competência da Justiça Estadual, ou seja, não há a competência da Justiça Federal, tá bom? Então, os dois erros da questão é porque, além de ser oferecida denúncia contra um crime cuja a punibilidade já estava extinta, denúncia essa que foi até recebida equivocadamente pelo juiz, né? Com a extinção da punibilidade do crime federal, só sobrou o crime estadual e, portanto, a competência não era da vara federal. É o outro erro da questão. Tá? E para nós podermos acabar aqui esse bloco, que no bloco passado continuaremos com o tema da competência, temos aqui a questão número 3 do 10º exame da OAB, também relacionado ao nosso tema. Não foi a peça prática, mas foi uma questão também cobrada em relação a esse tema que estamos estudando. José, conhecido em seu bairro por vender entorpecentes, resolve viajar para Foz do Iguaçu, no Paraná. Por enquanto, é um tráfico não internacional, mas interno. Certo? Em sua bagagem, ele transporta 500 gramas de cocaína e 50 ampolas de cloreto de etila. Lá no Paraná, em Foz do Iguaçu, ele é preso em virtude de transportar substância entorpecente. Na lavratura do flagrante, José afirma que seu objetivo era levar a droga até Porto Vera Cruz, que está no Rio Grande do Sul, também no Brasil, mencionando inclusive a passagem de avião que já havia comprado. Ora, pessoal, questãozinha fácil. Por quê? Porque o que ela tenta lhe induzir é que o tráfico... Tendo só 2 minutos, então vamos encerrar o bloco, tá? É que o tráfico de entorpecentes seja da Justiça Federal, competência. Se esse tráfico for internacional. Nesse caso, o tráfico era apenas para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul. Ou seja, é tráfico, mas é um tráfico interno. Sendo um tráfico interno, a competência da Justiça Estadual. Não há que se falar em competência da Justiça Federal. Ok? Pessoal, encerramos mais um bloco aqui. Já chegamos nesse terceiro bloco desse grupo de 4 blocos, tá? E no último grupo nós continuaremos falando do tema da competência e encerraremos o tema da competência, tá bom? Então aguardo você até daqui a pouco.